Nesta aula, nós vamos aprender a traçar a nossa área de preservação permanente referente a um topo de morro. Para isso, nós vamos precisar de uma análise de elevações e algumas ferramentas fornecidas pelo Civil 3D que vão facilitar a obtenção de dados necessários nessa análise. Então, para começarmos, vamos fazer uso do desenho topo de morro, que vocês vão encontrar aí no conjunto de desenhos do nosso curso, e vamos dar uma analisada em como é esse terreno aqui. Então, vou utilizar o Orbit, vou girar ele aqui. Lembrando que esse ícone vermelho que aparece aí é referente à imagem que estava anexada a essa superfície eu obtive através do Google Earth. Então, eu tenho aqui um morro aqui, a cota mais baixa aqui na parte mais escura, e eu preciso delimitar a área de preservação permanente. Lembrando que a área de preservação permanente topo de morro, ela precisa da cota mínima e da cota máxima para que você consiga delimitar 2/3 da cota máxima. Então, de 2/3 da cota máxima para cima é a área de preservação permanente. O que eu faço aqui então? Eu venho aqui na minha aba Prospector em Surface, terreno, que é a minha superfície. Se caso ele não estiver aparecendo, é só clicar nesse maisinho. Botão direito em Surface Properties e vou na aba Análises. Se você não estiver na aba Análises, na aba Information, basta vir em Análises aqui. O tipo de análise é uma análise de elevação. Por que uma análise de elevação? Porque você vai estudar as cotas do terreno. Então, você vem em Elevations, coloca uma. Por que eu vou colocar uma? Eu quero que ele me informe a cota mínima, 846.859, e a cota máxima, 995.831. Então, aqui, para vias de estudo, eu vou colocar 995 e 846. Quando você estiver fazendo um projeto, você vai utilizar com mais detalhes. Então, eu vou clicar aqui em OK. Não acontece nada, só mudou um pouquinho as características da minha superfície. Vou colocar Top aqui e vou vir na aba Home. Na aba Home, eu tenho uma paleta que é muito interessante, ela é uma calculadora. E qual que é a vantagem dessa calculadora em relação à nossa calculadora do Windows? Você pode inserir as expressões matemáticas utilizando um parênteses com muita simplicidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo isso aqui, que nós fizemos de conta, e vou fazer de novo, ó, 995 menos 846. Essa é a diferença entre a cota mais alta e a cota mais baixa. Eu quero 2/3 dela. Então, vamos lá. Vezes. Então, fica 149 vezes 2/3. Tá aí. 99,33. Mais os 846 de cota mínima. Então, o que vai acontecer? A minha app vai de 945,33 até 995. Então, é só eu copiar aqui, ó. Ctrl C, fecha a minha calculadora e vou novamente na minha análise de elevações. Na minha análise de elevações, a elevação máxima vai continuar sendo 995 e a elevação mínima vai ser o valor que eu obtive na calculadora. O esquema de cor, o ideal é colocar um vermelho. Por que um vermelho? O vermelho ele representa muito bem uma área proibida. Então, você coloca vermelho, mas no seu projeto vai do gosto. Então, vou colocar OK aqui. Está pronta a minha análise, eu já posso clicar em OK. Por que não acontece nada? Porque eu tenho que alterar o estilo da minha superfície. E como que eu faço isso? Maisinho, terreno, botão direito, Edit Surface Style. Clicando aqui, eu tenho que pedir para ele mostrar as elevações. O que mais que eu vou fazer? Eu vou vir em Análises e vou clicar em Elevations. Em Elevations, eu vou alterar essa opção do tipo de amostra aqui. Em vez de um sólido 2D, eu vou pedir para ele mostrar uma face 3D. Por que isso? Para que a gente possa visualizar ele utilizando o Orbit. Então, olha só o que nós fizemos. Mudamos para 3D Faces e mudamos para mostrar a elevação. Se você quiser, você pode diminuir um pouco os contornos, mas não tem necessidade. Vamos colocar OK aqui
e a nossa análise de elevação já aparece. Essas delimitações vermelhas são as APPs e eu posso utilizar o Orbit aqui para visualizar melhor como é que ela fica. Olha lá, se eu chamo o comando Shade, vamos voltar no top aqui, vou chamar o comando Shade, e vou utilizar o Orbit de novo. Eu já consigo ver melhor a minha área de preservação permanente delimitada aqui. Se eu quero voltar, basta pressionar o ESC, vir em Top e ele volta ao normal para nós continuar a nossa aula. Para a gente poder finalizar a nossa delimitação de app de topo de morro, basta a gente colocar uma tabelinha que resuma as informações para a gente. Como que eu vou fazer isso? Clico na minha superfície, venho em adicionar legenda, clico aqui e ele pergunta para mim que tipo de tabela você quer: direções, elevações, declividades, setas de declividade, contornos, contornos de usuários, bacias. Eu quero elevações. Então, como elevações já está selecionado aqui, eu pressiono Enter. Ele pergunta também qual o comportamento, dinâmico ou estático. Se eu deixo dinâmico, que é o ideal, a minha tabela vai alterar com qualquer alteração que ocorra no meu desenho. Então, eu deixo dinâmico e basta selecionar um local. Clico aqui e está inserida a minha tabela. Olha só, essa é a minha tabela que tem uma análise, uma elevação mínima e uma elevação máxima e a área da app delimitada em metros quadrados. Nessa aula, nós aprendemos a criar uma app de topo de morro baseada em uma análise de elevações. Para isso, nós criamos primeiramente uma análise para saber quais eram as cotas superiores e inferiores do meu terreno. Depois utilizamos a calculadora do AutoCAD para realizar os cálculos dentro do ambiente Autodesk mesmo. E, por fim, inserimos uma tabela com os parâmetros e a área obtida de preservação permanente.